Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 25 de maio e além do fechamento a gente fala sobre notícias do dia. Tudo bem? Bom, a notícia principal hoje foi justamente o Ibovespa, né? O Ibovespa realmente teve uma alta espetacular, assim, a gente teve quase um circuit breaker para cima. Piadinha, tá, gente? Não me entendam mal. Batendo 4,25 pontos e o dólar teve uma queda. Vale lembrar que hoje o mercado americano estava fechado. Então, bom, isso é muito influência do alívio político, né? E o mercado exterior positivo, vamos dizer assim. Teve algumas notícias positivas na Alemanha, mas para mim a Alemanha não é o problema. O maior problema que a gente vai enfrentar está na União Europeia, principalmente na Espanha e na Itália. São os países que vão ser mais afetados aí e que não estão tão bem economicamente. França também. A Alemanha é o país mais forte do bloco e o índice, o índice econômico dele está com a confiança alta. Assim, é bom, mas não me diz muito da comunidade europeia em si, entendeu? Porque também realmente ele é um país mais forte da comunidade europeia e isso agora tem que ver se ele vai começar a tomar as decisões em termos de banco do euro, tomar as decisões para salvar os outros dois países, aí, principalmente Itália e Espanha, né? Então vamos ver aí, mas o mercado viu como bom. Eu tô um pouco, eu tenho achado essa alta estranha particularmente, né? Principalmente porque o ano passado, quando a gente teve o mínimo atrito entre Estados Unidos e China, a gente teve o mercado realmente, até o Trump e o ditador lá da China, até eles melhorarem o discurso, começarem a alinhar a política externa, os mercados ficaram bem voláteis e bem estressados, assim. Então, assim, nesse momento a gente tem uma agressividade bem grande entre os países de novo, voltando a crescer. Para mim, eu acho que está em alguns níveis maior do que do ano passado e mesmo assim não tá. Isso pode ser simplesmente porque o mercado já corrigiu muito mais pelo Covid e ele está entendendo que, beleza, tem que corrigir, mas ele está muito mais afetado e o Covid, o pessoal já está conseguindo enxergar aonde é o buraco. E aí ele falou, não, o buraco é aqui, a gente cavou muito mais embaixo na expectativa, então podemos subir com a bolsa. Eu acho estranho. O segundo que eu acho estranho é que normalmente não faz muito sentido a bolsa descolar tanto do mercado americano, tá? A bolsa normalmente não tem tanto esse movimento, mas é um reflexo próprio ali, tá? Não quero ser positivo ou negativo, só tô falando que a política nossa realmente estava nos penalizando mais. Então, se realmente for só por isso, talvez faça um sentido, mas normalmente o Brasil não se desloca tanto do exterior nesse sentido, tá? Então, a gente tem economias que vão entrar em recessão, a gente provavelmente vai também, pelo menos esse ano, e a grande questão é entender como que a gente vai sair. Só que o mercado pode entender que as empresas estão sendo mais mal avaliadas do que elas realmente são. Então a gente vai ver cenas do próximo capítulo aí. Eu ainda tô com uma postura não acelerada ainda. Eu não acelerei no ímpeto de compra, vamos dizer assim. Eu ainda tô vendo o que vai acontecer. Essa é a minha opinião, entendeu? E para mim, esse movimento de 4,25 da bolsa é bem atípico, e principalmente porque a bolsa americana estava fechada, tá? Não, normalmente, se você acompanha a história, toda vez que dá alguma coisa nesse sentido e a bolsa sobe muito porque é como se ela subisse sem peso, tá? Eu vou refletir isso, assim.
se é halterofilista ou gosta de malhar, basicamente você tá com uma barra sem peso nenhuma. É essa referência que eu tenho. Então, eu já vi isso acontecer em algumas outras coisas no mercado, ela subiu muito, esticado por alguma notícia positiva, mas estava sem o mercado americano, o feriado lá e aqui não. E aí, no outro dia, isso não é previsão nem nada, tá, gente? Eu tô falando que eu vejo historicamente. Enfim, então por isso que eu tenho um pouco de receio. Então, normalmente, beleza, o Bovespa faz sentido crescer? Não faz, mas 4,25 em um dia. Bom, com todo esse exterior, por mais que a Europa tá com um clima melhor. Europa não, a Alemanha. Mas, em compensação, a, a tensão entre China e Estados Unidos aumentaram. Então, eu tenho ainda algum... Para mim, o aspecto político exterior ainda está pesando e as economias ainda não nem indicaram boas saídas ainda. Bom, esse foi mais ou menos as notícias do dia, as notícias mais importantes. Agora a gente vai para o fechamento e no final eu faço um comentário de um post que eu fiz no Instagram. Fechado? Para começar, a gente sempre fala dos ativos que tiveram pior desempenho e depois que tiveram melhor desempenho. Eu tô sorrindo aqui porque é engraçado, porque agora eu tô vendo aqui no meu home broker, tem exatamente 5 ativos negativos, o que é excelente, tá? Dos que eu tô avaliando, tá, gente? Pode ter mais aí, mas dos que eu tô na minha cesta de ativos que eu avalio, tem 5 aqui: XPIN, KNCR, Hectare, XPlog e BCFF. O que mais caiu foi o XPIN, menos 1%, é industrial. Olha, ele é um que está começando a fazer sentido olhar, tá? Apesar de eu não gostar de industrial. Mas às vezes você tem alguns com carteira mista aqui, então começa a botar ele numa lista de favoritos aí, para você acompanhar mais de perto. KNCR ele varia de acordo com o mercado. Eu acho que está num valor até... Sim, a grande questão é a seguinte, o KNCR é um que vai ser penalizado. O KNCR e o Vigir, por exemplo, que são fundos de papel com predominância em CDI, que eu chamo fundo de papel de CDI. Eu tenho 3 classificações: fundo de papel de CDI, fundo de papel de IPCA e fundo misto, que é justamente a proporção misturada de cada, que não tem predominância em nenhum dos caras. A predominância dele é CDI. O que acontece com o CDI agora? Vai cair, a gente sabe que vai cair. Se ele vai cair o rendimento, isso é fato. Porque todo o rendimento está atrelado ao CDI. Vai cair rendimento, ou seja, vai cair um pouco o valor da cota. Só que a grande questão é que a cota já está descontada. Só que assim, você prefere comprar agora do que 45 dias com um valor um pouco menor. Entendeu? E vai cair porque justamente o valor tem que acabar mexendo um pouquinho, justamente para ficar interessante para você entrar, entendeu? Para valer o risco. Bom, essa é a questão do KNCR, mas de qualquer forma é um bom ativo do Kinea, e é um dos assuntos que a gente vai falar no final, né? E depois a gente comenta mais sobre ele. Hectare foi para 115. O Hectare é um que tem predominância em GPM e IPCA, né? É mais de índice de preço. Tem uma pequena porcentagem de CDI também. Mas ele teve alguma redução do caixa. Eles não distribuíram tudo, tá? Essa foi a análise que eu fiz. Então, se eles não distribuíram tudo, eles estão com alguma previsão, então o mercado pode estar ali deixando. Ele estava numa faixa de 119, foi para uma faixa de 115, ele está estabilizado aí. Como base de referência, eu uso a última emissão. A última emissão dele foi 117. O Hectare é um que já voltou para a faixa de emissão muito rápido, então ele é um bom ativo. Ele é um dos ativos que pagam, é um high yield que paga muito rendimento. Então, ele é um ativo bom de avaliar e tudo mais, mas a grande questão perda de renda foi justamente por conta dessa diminuição do IPCA ou também foi por outras questões. Então, assim, na minha conta, ele começou a aumentar um pouquinho mais o caixa, tá? Ele pode fazer distribuição a cada 6 meses, né? Em regime caixa, todo mundo já sabe disso, 95% é regime caixa. Então, se ele pode fazer isso, ele pode estar utilizando esse método para garantir um pouco de caixa, garantir uma certa segurança, tá?
Essa é a visão. Mas é um bom ativo, vale a pena continuar avaliando. XPlog também está nessa faixa. E o BCFF. Então, agora a gente acabou de avaliar os ativos que tiveram pior desempenho, e a gente vai falar dos que tiveram melhor desempenho. Eu vou falar só apenas dos que tiveram acima do VGIP, tá? O XP Properties aqui, 1.60, o Iridium. Nossa, eu tô querendo falar, eu ia falar 1.5, tá? 1.5. 1.53 quem subiu foi o Iridium, chegando na faixa de 103,15. Você lembra que eu falei, ó, bom preço para ele era 100, né? Se você comprou a 100, você vai estar feliz. Não acredito, eu gosto muito desse ativo, mas ainda eu acho que o mercado começou a esticar de novo. O iFix hoje fechou na faixa dos 2.604. Dos últimos 30 dias, eu acho que é o pico dele, aumentou 0,63%. Então, uau, a gente voltou, a gente chegou a bater 2.600 há um tempo atrás, aí teve uma piora no mercado e aí ele caiu. E agora ele voltou a subir e chegou de novo, inclusive ultrapassando o último pico anterior, que foi 2.604. O que pode indicar um rompimento, se você fazer uma análise técnica clássica aí. Na minha opinião, eu acho que ele vai dar uma acomodada nesse sentido, que é uma tese que eu tenho falado no estudo do iFix. Então, se você não viu o estudo do iFix, vai aparecer aqui, veja lá o estudo do iFix, que vocês vão entender por que eu acho que vai dar uma acomodada aqui. Bom, o Iridium a gente acabou de falar. Legal ele. Depois do Iridium, XP Properties, 79. Putz, ó, esse tava 76, 77, gente reclamando dele. Ai. VGIP 92, com uma faixa também interessante, subindo 1,66. O MXRF 10,42. Saiu o relatório dele, eu tô querendo dar uma olhada. Depois eu falo com vocês sobre ele. MOL voltou para a faixa de 80. VISC 96,68. RBR Property 77,50. Safra 97 praticamente, com uma alta de 2,01. RBRF 103,23. Gente, eu fiquei tentando olhar aqui, eu até atrasei a minha transmissão aqui para vocês, porque eu queria saber, hoje, teoricamente, foi o prazo final da RBRF falar se foi aprovado ou não na carta consulta, se vai ter a emissão. Eu tô torcendo para que sim, né, porque eu quero que eles vejam com caixa, então vai ser importante, é um ativo que eu gosto, eu não sei se vai valer a pena entrar, não tô falando em valer a pena entrar, eu já te expliquei isso por quê, mas mesmo se não valer a pena entrar, e eu acho que tem gente bem grande que montou posição lá atrás, tá? Você lembra que eu falei? Teve um dia que ele foi de 101 para 107, depois teve uma queda. Aquele momento lá, montaram posição. Então, eu acho que isso já tá meio que certo que vai ter, né? Mas isso aqui é a minha opinião. Eu tenho que reportar o fato. O fato ainda não chegou para mim. Eu já olhei na bolsa, olhei no Clube FI e olhei no meu e-mail. Em nenhum dos motivos teve aqui. Acabei de receber aqui o relatório do hectare, mas não vai dar tempo de eu analisar aqui para a gente conversar. Então vamos continuar aqui. Beleza. Então eu falei do VISC, 96,68 com 2%. O Safra, 97. O RBRF, 103. O RBRF foi o que mais subiu. Tá. Aí o ativo que está mais alto aqui para mim é a Bovespa, 4,25. E a gente conversou das notícias deles sobre hoje. Notícias sobre o iFix em si. Teve uma live bem interessante, eu acho que eu já até comentei sobre ela, postei também no meu Instagram, da RBSEC com o Baroni. Essa live foi bem interessante para mostrar o ponto de vista de uma securitizadora, além de você saber como funciona, você entender também qual que é a opinião de como eles, como head de operação pensa e como eles tomam, como está sendo os pedidos de waive, como está sendo os pedidos de avaliação de crédito e lembrando que a securitizadora ela é só uma anuente, né? O que fica bem claro lá, se você vê ou não vê, você vai entender que a securitizadora é uma anuente. Quem é detentora dos créditos ou da dívida é o investidor e o cedente. Só que
o registro e a responsabilidade do acompanhamento fica toda com a securitizadora. Então a securitizadora é uma anuente que se responsabiliza. Ela, inclusive, existe um negócio chamado patrimônio separado. Normalmente, quando você... os recebíveis que são pagos nas contas e tudo mais, justamente vai para esse patrimônio separado que é monitorado justamente pela securitizadora. Isso é mais empulverizado também, tá? E a responsabilidade justamente de segurar é justamente a securitizadora. Então, você quer entender sobre o mercado de crédito, é uma boa entrada lá. Uma outra sacada vai ser o seguinte: dia 28/5 vai ter uma live do Baroni com a Convest. Tá? Então, dia 28/5 às 7 horas, Baroni com a Convest. A Convest é uma service, para quem não conhece. A service normalmente trabalha junto com a securitizadora e ela é quem realmente verifica os créditos. Depois a gente vai continuar explicando isso mais detalhado durante esses dias para vocês entenderem a função de uma servicer no mercado. E as notícias que a gente tem de fato relevante é justamente, principalmente eu estou vendo em termos de galpão, que eu estou achando estranho, tá? Principalmente o GGRC, eu já vi uns 2, 3 fatos relevantes dele, é de ter inquilinos que não estão pagando, então estão atrasando e tal. Não tem nenhuma inadimplência, só por enquanto só tem atraso, né? E não teve nenhuma ação judicial nem nada, isso também demora um pouco. Mas esse mercado está começando a ter um certo estresse. Mas para mim o nível de estresse está bem abaixo do que eu tinha previsto, tá? Eu tinha previsto um nível de estresse de quase todo dia ter fundo falando que quando dava a data do vencimento ter problemas. Mas não está tendo, a maioria não está tendo problema com crédito ainda. Espero que não tenha. Então, assim, o mercado de dry fix brasileiro tá se portando bem interessante. Um outro dado que eu vi que eu gostei também, na verdade não foi dado, foi live. Se vocês interessam por mercado exterior, vai ter a live do Investido em FI, né? É o Felipe, né? O Felipe é um cara que a gente faz live também, eu gosto bastante dele, e é um cara que sempre traz uma ideia bem interessante do mercado. Então, se você tem interesse, eu vou dar uma olhada lá no canal dele para a gente conversar. Então, assim, eu vou sempre trazer novidades e coisas interessantes também para você analisar. Eu estou tentando trazer um especialista, um americano, especialista em REIT, justamente para falar com vocês. Tô ver se eu fecho até daqui na próxima semana. Não sei se vocês falam inglês, mas se não falar inglês não tem problema também, eu vou fazer a tradução. Mas a ideia é justamente trazer esse cara para a gente conversar sobre REIT, né? Eu estava lendo 2 papers aí, eu vou deixar a descrição aqui, sobre o mercado de real estate americano. E eu sempre posto também no Instagram alguma notícia do mercado americano de real estate, principalmente em comparação. Saiu no artigo da RBR, não sei se foi para alguma casa específica, mas saiu, quem fez foi o Daniel, e ele falou justamente em comparação do índice do real estate em comparação com o S&P, tá? Então é uma avaliação que eles fizeram lá. Eu acho que além dessa avaliação você tem que fazer uma outra análise. Eu vou postar os papers que eu achei aqui, bem interessante. E basicamente foi esse o fechamento do iFix. Então vamos só falar do post, eu vou ser bem rápido, porque acho que acabou demorando bastante aqui. O post que eu tô fazendo é uma série que eu tô trazendo os 10 ativos primes do iFix. O que são os 10 ativos primes? São os 10 ativos com maior participação. Então eu já trouxe os 3 primeiros, eu trouxe o KNRI, o KNCR e o KNIP. E é isso que eu queria falar. Dos 3 primeiros, todos são do Kinea. É por isso que ela é uma gestora que você tem que ficar de olho. Ela trouxe um produto no mercado, você tem que ficar de olho. Por exemplo, ela tem um FOF, eu não avalio esse FOF, tá? Se vocês tiverem esse FOF e quiserem que eu avalie, me coloca no comentário aqui pra gente fazer, mas não é um FOF que eu não avalio. Mas, por ser do Kinea, eu tô começando a pensar em avaliar, tá? Para mim, eu prefiro avaliar 2, aí não tem como você avaliar todo o mercado. Se você escutar todo mundo
de FI. Se o cara falar que avalia 100, cara, ele avalia 100 mal feito. Você consegue avaliar bem feito realmente no máximo 25 a 30 aí. E mesmo assim você tem que usar sistema, é o que eu tento fazer. Eu uso sistema, mas mesmo assim eu uso sistema. Quando eu quero fazer uma avaliação detalhada, eu paro e perco 1, 2 dias. Então se eu for avaliando, eu passo mais tempo avaliando do que conversando com vocês, por exemplo. Então assim, o Kinea é um ativo interessante, aí tem o Kinea High Yield também. Só que o High Yield ele nunca vai, por enquanto ele não vai ocupar uma posição tão alta, somente porque ele é qualificado. E é engraçado, né? Porque se você não sabe da história, o KNCR era para qualificado também. Aí, pô, só que assim, tinha algumas corretoras que liberavam comprar. Então, eu confesso que eu comprei o KNCR antes de ser qualificado. Eu sou qualificado porque eu passei na prova e tal, tudo mais. Bom, eu consegui comprar KNCR, não vou nem falar para qual corretora, mas não tinha essa análise. Aí numa outra corretora que eu fui, ela virava e falava assim, não, você não pode comprar porque você não é qualificado. Era engraçado isso. Bom, enfim. Mas aí os cotistas brigaram, então não fazia tanto sentido esse papel ser qualificado. Era qualificado justamente pela questão de crédito, né? No começo do mercado imobiliário, os CRIs, a maioria desses CRIs são para qualificado. Ou a maioria da carteira de CRI do KNCR era de qualificado. Então ele preferia manter o fundo como qualificado e comprar CRIs mais de risco, não de risco maior, mas manter essa qualificação. E aí depois o mercado começou a fazer, e tanto é que depois disso o número de investidores quase que triplicou. Essa é uma boa análise para entender. Para mim é uma das melhores casas ainda. Ela não assume tanto risco, mas mesmo assim, em termos de risco-retorno, para mim ela é melhor, porque ela tem baixo risco, mesmo assim ela tem muito bons retornos, tá? Então assim, se você for avaliar, os 3 maiores fundos estão nessa casa. Então é uma casa de respeitar e de você manter o ligado, principalmente em todos os produtos que ela lança. Tá ok? Um detalhe que eu queria falar também. No site, vocês vão ver que eu sempre coloco, além de eu colocar a informação, eu coloco também o relatório gerencial, que eu pego da bolsa, e eu tô colocando uns vídeos. Os vídeos são tirados do YouTube. O Kinea tem um canal no YouTube. E assim, cara, vocês têm que ver. Então eles falam de como todo fechamento de relatório, eles fazem um comentário lá. Então faz sentido vocês chegarem lá e avaliar esse fundo. Vamos supor, você tem um KNCR, vai lá avaliar o KNCR. E eu tô simplesmente, se você acompanha meu site e não gosta de procurar, vai lá no meu site, eu posto lá o vídeo toda vez que sai um novo vídeo, principalmente esses 3 principais, KNRI, KNCR e o Canip, tá? Então, esse foi o recado para vocês. Fiquem de olho no Kinea e tal, é uma excelente gestora. E a gente vai terminando por aqui. Só lembrando a vocês que se inscrevam nesse canal, dá um like no vídeo, não esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir até agora e um grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.